Olá, eu sou José Marcelo Santos, este é o Mundo Soja, um espaço dedicado a gente discutir todos os problemas, soluções e o mercado desse que é um dos grandes produtos do agro brasileiro. E no programa de hoje eu vou falar do papel dos coletores do esporo, do fungo causador da ferrugem asiática, essa praga que ameaça a produção de soja no Brasil, que pode trazer um grande dano para os produtores. E para falar sobre manejo, como evitar, como combater, como tratar esse problema, eu recebo hoje a Claudine Seixas, que é pesquisadora da Embrapa Soja. Claudine, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Claudine, explica para a gente por que é que a ferrugem asiática é considerada uma praga tão severa, uma ameaça tão grande para a soja? A ferrugem asiática é causada por um fungo que é disseminado pelo vento. Então, nós não temos como conter essa doença, tanto que hoje ela ocorre em praticamente todos os estados produtores de soja. Um outro grande desafio da ferrugem asiática é que nós precisamos fazer o controle químico da doença logo antes dela ocorrer ou bem no início. E é muito difícil detectá-la no início. E é uma doença que pode acarretar em queda de folhas das plantas de soja. E sem folhas, as plantas não vão encher as vagens. Então, quanto mais cedo a doença ocorrer numa lavoura, e se ela não for contida, maior vai ser a perda de produtividade. Então, é um desafio muito grande por não conseguirmos contê-la e por termos que ser muito precisos no controle químico da doença. Quando você fala dessa precisão de controle químico, você defende que ele seja feito antes da ameaça chegar, que seja feito um combate preventivo, já tirando dela a condição ideal para que ela se instale? Porque, como você disse, ela vai chegar pelo vento. E não dá para barrar a chegada do vento, né? Exatamente. Outra questão é que a planta ela é sensível a esse fungo, a essa doença, durante todo o ciclo. Então, na verdade, nós não sabemos quando a doença vai ocorrer. Então, essa é a dificuldade de simplesmente dizer, faça um controle preventivo, porque preventivo quando? Né? Então, a doença já vem sendo monitorada, a ocorrência durante a safra já há vários anos, e a gente percebe variação, dependendo da condição de inverno, o que aconteceu naquele período, enfim, isso pode afetar a ocorrência mais cedo ou mais tarde da doença na safra. Então, é aí que entra o uso dos coletores de esporos, para nós detectarmos o fungo quando ele estiver chegando pelo vento e assim a gente, dependendo da situação, tomar a decisão de fazer já a aplicação de fungicida para realizar um bom controle da doença. E como é que esses coletores de esporos funcionam? Explica para a gente. Sim, esses coletores são ferramentas bastante simples, tem mais de um modelo, tem empresas que prestam esse tipo de serviço, e também é um trabalho que é desenvolvido aqui no Paraná pelo Instituto de Desenvolvimento Rural, com vários parceiros, inclusive nós, da Embrapa, e eles utilizam, então, esses coletores, eles estão instalados nas lavouras. Dentro desses coletores tem uma lâmina de vidro. Nessa lâmina tem uma tira adesiva dupla face. E ele funciona ali como se fosse uma biruta, vamos dizer assim, né? De acordo com o vento. Então, o vento vai passar por dentro desse coletor e, se houver esporos, eles vão ficar grudados nessa lâmina. Então, de tempos em tempos, semanalmente, dependendo da situação, 2 vezes por semana, essa lâmina é coletada, né, é trocada, e a lâmina retirada é levada para um laboratório, onde um técnico treinado vai analisá-la e verificar se tem esporos do fungo da ferrugem nessa lâmina. Então, é assim que funciona o coletor.
E qual é o tratamento, ou qual é o procedimento que vocês sugerem assim que é detectada a presença do esporo nessa lâmina? É já começar com um defensivo. Se for percebido isso antes de manifestar algum efeito na planta, algum dano na planta, algum sinal, há uma variação na forma de usar esse defensivo? Como funciona? Não há exatamente uma forma diferenciada de utilizar. O que acontece é que o coletor, a presença do fungo, é um dos fatores. Então, vamos supor que foi detectado um esporo naquela lâmina, mas a condição não está favorável para a doença, ou a soja já passou da fase de suscetibilidade, quer dizer, quando ela já terminou de encher a vagem, mesmo que a doença chegue, já não vai afetar a produtividade. Então, enfim, a presença dos esporos é um critério que o técnico que está lá, vendo a lavoura e todas as condições, vai decidir se entra ou não com a aplicação de fungicidas. Ao fazer esse monitoramento com o coletor de esporos, também são coletadas folhas para verificar se por acaso já tem sintomas da ferrugem. Também são verificadas a presença ou não de outras doenças. Então, tudo isso pode interferir nessa decisão do aplicar ou não. Então, por exemplo, não achou esporo da ferrugem, mas já achou sintoma de uma doença que também pode ser grave para a soja. Então, pode ser tomada a decisão de fazer uma aplicação de fungicida para controlar essa doença que também seja crítica para a cultura da soja. Então, o coletor ele é uma ferramenta que nos auxilia a colocar um critério técnico a mais nessa tomada de decisão da aplicação do fungicida na lavoura. Você falou que essa é uma praga que não tem idade para a planta, porque ela é suscetível a ela independente do momento em que ela chega, né? Apenas por avaliação visual, por análise visual das folhas, é possível já identificar que a ferrugem está instalada? Como é que funciona? Olha, pegar a doença logo no iniciozinho é muito difícil. Então, você pegar a folha e a olho nu, bem no início, você não consegue perceber. Então, a estratégia é coletar folhas nas partes mais velhas das lavouras ou da propriedade, né, de soja, ou naquelas partes onde acumula umidade por mais tempo, porque a umidade é uma condição essencial para o fungo, e coleta essas folhas, e uma estratégia é olhar contra um fundo claro, por exemplo, contra o céu, e verificar se tem algum ponto escuro nessa folha. Se isso for detectado, então, com o auxílio de uma lupinha de mão, observa-se a parte de baixo da folha, tentando verificar se tem a presença da estrutura do fungo. A outra estratégia é fazer essa coleta de folhas e enviar para um laboratório, que tem lá equipamentos um pouco melhores para examinar essas folhas e verificar se tem ou não a doença nessa amostra. Tá? Agora, claro, quando você já está enxergando a doença na lavoura, provavelmente já está um pouco tarde, você já está atrasado para fazer o controle dela. Agora, ainda assim é possível fazer o controle, mesmo nessa fase um pouco tardia, e recuperar ou não perder parte da produção? Olha, aí já vai ser bem mais difícil, tá? Então, quando você entra com a doença já bem instalada, você já vai dificultar, já vai reduzir a eficiência do controle. Então, dependendo de quando isso ocorrer, né, na fase da cultura, se a condição estiver favorável ao fungo, à doença, é quase inevitável evitar alguma perda. Ô Claudine, e uma vez que esse fungo ele vem pelo vento, né, que você diz que é praticamente impossível, é impossível barrar a chegada dele justamente por isso, porque ele vem pelo vento,
Quando a gente tem áreas de produção próximas, vizinhas, não é? Proprietários distintos, a troca de informação, ela é mais importante ainda nesse momento, uma vez em que se o problema já foi detectado em uma fazenda, em uma área de produção, pode sinalizar já para a presença ou a proximidade desse fungo nesta outra área? O que é que deve ser feito nesse caso? Sim, com certeza. Então, nós temos um site, que é o site do Consórcio Antiferrugem, consórcioantiferrugem.net, onde há lá um mapa e durante a safra há profissionais em todas as regiões produtoras e quando a doença é detectada, essa informação é lançada no site. Então, é uma maneira do produtor monitorar para verificar se já tem a doença próximo ali da propriedade dele, tá? Então, essa é uma maneira. Aqui no Paraná existe uma rede de coletores de esporos e essa informação ela tem sido disponibilizada também no site do Consórcio Antiferrugem e no site do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Tá? Esse monitoramento com os coletores também já foi iniciado no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Bahia, e há outras iniciativas também, porque é uma ferramenta importante para auxiliar a colocar bem essa primeira aplicação, porque nós temos, às vezes, a indicação, faça a aplicação com a soja quando ela estiver com 45 dias, por exemplo. Mas aqui no Paraná nós tivemos, se não me engano, há 2 safras atrás, a doença chegando em lavouras com 30 dias. Então, veja, se o monitoramento não estivesse sendo feito e esse agricultor estivesse apenas esperando os 45 dias para fazer a aplicação, ele teria perdido o momento ideal de fazer o controle. Então, por isso que esse monitoramento é importante, para fazer a aplicação no momento correto. Nem gastar o produto à toa, ter esse custo desnecessário aplicando quando não há o risco de ter a doença, mas também para não aplicar tarde demais. Então, por isso o monitoramento é tão importante. E aí, nesse sentido, o monitoramento com esse coletor de esporo, por enquanto, é a ferramenta mais eficiente porque mostra o momento da chegada desse fungo, é isso? É isso. Existem outras estratégias monitorando a própria lavoura, vamos dizer assim. Né? Você pode olhar folhas dessa maneira, o fundo claro, para tentar pegar a doença bem no comecinho. Mas, sem dúvida, o coletor de esporos facilita um pouco não, facilita bastante esse monitoramento. E como é que se dá o manejo depois que se faz a primeira aplicação? Não é? Você aplicou um defensivo, o fungo chegou, está lá, já foi detectado, aplicou um defensivo para combate. Durante quanto tempo esse efeito permanece ali na plantação? Em torno de 15 dias, a gente considera que é o residual, quer dizer, esse período em que o produto está efetivamente fazendo o controle. Então, em torno de 15 dias, né, em torno de 15 dias seria o intervalo de aplicação, né, para repetir a aplicação. Mas é importante, José Marcelo, ressaltar o seguinte, durante a safra, às vezes a condição, ela varia. Então, talvez você faça uma primeira aplicação, o fungo está presente, a condição climática está favorável, mas pode ser que dali a 15 dias, 20 dias, haja um veranico, por exemplo. E isso pode fazer com que a doença estacione. Então, a rigor, né, sem pensar nessas outras situações, o intervalo de aplicação seria de 15 dias. Tá, agora vamos falar das condições ideais para esse fungo chegar, se instalar e provocar a doença, né? Clima, solo, não é? E temperatura. Qual que é a fase ideal? Qual que é o momento mais propício para ele chegar, se instalar e provocar um grande estrago na plantação?
Esse fungo ele tem uma faixa de temperatura que ele vai de 9 até 30 graus, e o ótimo girando ali em torno de 26 graus. Mas a gente sabe que ele ocorre praticamente em todas as regiões produtoras. O que pode acontecer é, dependendo da situação, chegando o esporo até ele produzir novos esporos, demorar um pouquinho mais ou um pouco menos. O que é mais crítico para esse fungo é a questão da umidade, porque o fungo precisa de pelo menos 6 horas de molhamento, quer dizer, água provinda de orvalho ou de chuva, enfim, 6 horas de molhamento para o esporo germinar. O esporo é como se fosse a semente do fungo. E assim como a semente da planta, a semente do fungo, que a gente chama de esporo, também precisa de água para germinar. Então, quer dizer, se tiver essa condição, e logicamente a presença da planta, a doença com certeza vai ocorrer. Com relação àquilo que é aplicado, aos defensivos que são aplicados para tentar combater o fungo da ferrugem asiática, a gente tem algum que seja biológico? É possível fazer a combinação entre biológico e defensivo convencional? Como é que o mercado brasileiro de defensivos combate a ferrugem asiática? A maioria dos produtos, dos fungicidas disponíveis, são fungicidas químicos. Inclusive, há uma rede de pesquisadores também nas várias regiões produtoras do Brasil que faz um teste dos produtos comerciais, verificando quais estão mantendo eficácia, quais produtos estão melhores, vamos dizer assim, com maior eficiência para controlar. Essas informações são disponibilizadas todo ano em relação às possibilidades melhores para fazer o controle da ferrugem. Então, a maioria que está no mercado hoje são químicos. Agora, a maioria é químico. E com relação aos biológicos, existem alguns que apresentam uma eficiência, que têm boa resposta a esse fungo? Eu estou falando disso para aquelas pessoas que querem produzir uma soja mais orgânica ou mais próxima disso, com menos impacto para o meio ambiente. Há produtos que podem ser utilizados em sistemas orgânicos de produção. Se não me engano, há um produto biológico registrado para ferrugem, mas em relação a resultados, nesse momento eu só posso comentar aquilo que foi testado por essa rede, né? E até o momento os produtos mais eficientes permanecem sendo os químicos, com base nesses resultados. No sistema orgânico, várias estratégias são adotadas até para evitar, para diminuir, reduzir o impacto que a doença pode ter. Então, o manejo do solo, a diversificação de cultivos, enfim, no manejo orgânico, o controle das doenças ele não é baseado simplesmente na aplicação de produtos, mas tem alguns que podem ser utilizados, com alguns limites, mas podem ser utilizados. Por exemplo, produtos à base de cobre. Há produtos, sim, que podem ser utilizados nos cultivos orgânicos e, nesse momento, eles também são que têm mostrado maior eficiência e também todo esse manejo diferenciado dessa cultura, dessa lavoura, que acaba proporcionando também que as plantas sofram menos com a doença. Você está falando de manejo e também de rotação de cultura. Esse é um fungo que sobrevive no ambiente depois que a safra é colhida? Olha, quando eu falo em rotação de culturas, eu estou falando porque isso favorece a planta, né? É uma prática extremamente importante no sistema de produção, a rotação, a diversificação, tá? Mas pensando na ferrugem especificamente, como o fungo vem pelo vento e ele não sobrevive ali em restos culturais, então diretamente para a ferrugem asiática, não é uma estratégia de controle. Então, o que eu quis colocar aqui no sistema orgânico, todas as práticas que são adotadas acabam bastante a planta.
e refletindo na sua sanidade. Muito bem. Agora, com relação às sementes, há algum tratamento de semente que pode deixar uma cultivar ou outra um tanto mais resistente ao ataque da ferrugem asiática? Bom, o tratamento de semente, o que a gente tem que pensar é que ele tem também, vamos dizer assim, um residual, né? Em primeiro lugar, o fungo da ferrugem não é transmitido por semente, então ele não vai estar presente ali no momento desse tratamento. Então, esse tratamento teria que proteger a planta até a ferrugem ocorrer. Então, pode haver essa limitação no tratamento de semente. O tempo em que a planta está protegida pode não ser suficiente para protegê-la para quando a ferrugem chegar. E estudos de variedades mais resistentes à ferrugem asiática, a gente tem? Sim, já existem vários cultivares no mercado com genes de resistência, então isso já está disponível. Não é um número muito grande, mas já tem vários cultivares no mercado. Essa é uma estratégia muito interessante, porque associada ao monitoramento, isso pode reduzir, ajudar o agricultor a fazer um bom controle, gastando um pouco menos. Mas, importante ressaltar que a cultivar, ela tem uma resistência, ela não é imune, a doença ainda ocorre nela, mas pelos mecanismos que ela tem, a doença pode ocorrer mais devagar, vamos dizer assim, o ciclo, sabe? O fungo pode esporular, produzir menos estruturas e, portanto, se disseminar menos ali naquela lavoura. Então, é importante ressaltar que mesmo uma cultivar que tem um gene de resistência, pode ser necessária a aplicação do fungicida. E aí, né, Claudine, assim como em vários outros segmentos do nosso agro, há de se destacar a importância e o brilhantismo do trabalho desenvolvido pela Embrapa para ajudar o produtor brasileiro a enfrentar esse tipo de praga, né? A Embrapa e muitas outras instituições, né? Esse é um trabalho aí, uma busca intensa de muita gente que trabalha com soja, né? Embora a ocorrência e a severidade da ferrugem variem de uma safra para outra, ainda é uma doença importante e a gente ainda não pode relaxar, vamos dizer assim. Então, é importante adotar essas estratégias e uma outra que a gente não comentou ainda, que é o vazio sanitário, que é um período na entre-safra que a gente tem que evitar ao máximo de deixar plantas de soja, porque o fungo que causa ferrugem é um fungo biotrófico, ou seja, ele precisa da planta viva para sobreviver, para se reproduzir. Então, qual que é a ideia? Tirar a soja num determinado período para reduzir a quantidade desse fungo no ambiente e quando entrar a safra, numa tentativa de que a doença chegue o mais tarde possível. Tá? E o risco seja menor de perdas, e se estiver sendo feito um monitoramento, ali podem ser economizadas algumas aplicações. E aí, naquela relação de parceria que a gente estava falando de vizinhança, não adianta um vizinho fazer um vazio sanitário perfeito se o outro não cuidou tão bem assim da área plantada, tem uns pezinhos de soja lá, tem alguns fungos ali, vem o vento e leva tudo e acaba disseminando tudo de novo, né? Sim, importantíssima a sua observação. Então, a ferrugem, né, o controle da ferrugem, em primeiro lugar, ele começa na entre-safra, fazendo um bom vazio sanitário. E a ferrugem não respeita a cerca. Então, o que acontece numa propriedade vai refletir na vizinha, em toda uma região e, com o tempo, às vezes, em todas as outras regiões produtoras. Então, por exemplo, numa determinada safra, foi detectado que alguns produtos estavam menos eficientes. E depois foi comprovado que o fungo estava menos sensível a esses produtos. Então, isso foi detectado primeiro numa determinada região. Na safra seguinte, isso já estava sendo detectado nas outras regiões.
Então, o que acontece numa região, num curto espaço de tempo, acaba refletindo nas outras regiões produtoras pelo fato do fungo ser disseminado pelo vento. Muito bem. Claudina, eu quero muito te agradecer pela entrevista, mas antes da gente se despedir, eu queria pedir que você... Claudina, eu quero muito te agradecer pela entrevista, mas antes da gente se despedir, eu ainda queria que você falasse um pouquinho com o nosso telespectador sobre como e onde ele pode procurar pelas informações que a Embrapa tem e que eu falei aqui do papel da Embrapa e você fez questão de dividir os méritos com outras instituições que sim, têm papéis importantíssimos, né? Mas a Embrapa historicamente vem sendo essa locomotiva da ciência brasileira no mundo agro. Como é que ele pode ter acesso a esses dados e essas pesquisas que vocês têm e que podem auxiliá-lo no combate à ferrugem asiática, melhorar a produção de soja brasileira, esse produto tão fundamental para a nossa balança comercial? Bom, no site da Embrapa Soja, ele vai encontrar informações e muitas dessas informações, e talvez seja um pouco mais fácil nesse momento, falar sobre o site do consórcio antiferrugem. Lá estão publicações, as normas sobre o vazio sanitário, enfim, todas as informações sobre a doença e esse monitoramento que é feito em todas as regiões produtoras durante a safra e até na entre-safra. Muitos informam ocorrências da chamada soja baixa, quer dizer, apesar de ter o vazio sanitário, permanecem às vezes plantas voluntárias de soja, e isso muitas vezes, essa informação também é colocada no site do consórcio. Então, consórcio antiferrugem, tudo junto.net. Eu acho que nesse momento é a fonte mais fácil da gente indicar para as pessoas terem mais informações sobre a ferrugem. E, claro, nós estamos sempre à disposição. Muito bem, Claudine Seixas, que bom que você está sempre à disposição, porque é um prazer ter você aqui. A gente vai querer muito em breve te ter aqui de novo, viu? Obrigado. Eu agradeço e estou à disposição. Que coisa boa. E coloco meus colegas também à disposição. Que coisa boa. E a você que nos assiste, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. O Mundo Soja de hoje vai ficando por aqui, mas se você quiser rever essa e outras edições do nosso programa e de todos os programas aqui do AgroMais, é só acessar o canal do AgroMais no YouTube. Você também pode baixar o nosso aplicativo, que está em todas as lojas de aplicativo, e assistir online, ao vivo, toda a nossa programação. Continue aqui no AgroMais, o seu canal com 24 horas de agroinformação de qualidade para você. Obrigado pela audiência.